RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde, muito boa tarde. Estamos a iniciar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta terça-feira. Abrimos com os títulos. O CID indignada com as autoridades cabo-verdianas que, segundo o líder do partido, não assumiram atitudes condizentes às denúncias de ilícitos eleitorais nas autárquicas de domingo. Empregabilidade e acessibilidade continuam a ser grandes desafios para pessoas com deficiência, é o que dizem responsáveis de organismos da sociedade civil que lidam com a temática. Hoje é Dia Nacional da Morna, data não passa despercebida, com diversas atividades. No Sal, por exemplo, este dia é celebrado com uma serenata em Santa Maria. Parlamento francês debate amanhã moções de censura contra o governo e apresentadas pela esquerda e a extrema-direita. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação do jornalista Orlando Lima. Boa tarde. Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a este Jornal das 13. Contestando os resultados eleitorais, sobretudo em São Vicente, a UCIT diz que o povo é quem ordena, mas quando os fundamentos da democracia são postos em causa por a ocorrência de ilícitos eleitorais, o processo deixa de ser livre, justo e transparente. Essa é a leitura do presidente do Partido Democrata Cristão. Nós estamos a viver numa democracia, queremos que os processos, os procedimentos sejam limpos e não desta forma como está a acontecer, pelo menos aqui em São Vicente. De sexta para domingo, portanto, é um pandemónio aqui em São Vicente. Quer dizer, a pessoa a oferecer pessoas dinheiro para comprar o bilhete para não ir votar no domingo, a pessoa a oferecer brindes de sexta para domingo, isso não pode acontecer. E as autoridades devem estar cientes de que isso acontece para, efetivamente, prepararem e para evitar esses tipos de situações. A própria UCID interceptou, com os seus meios próprios, interceptou pessoas a vender bilhetes aqui perto, na localidade de Campinho. Pode ter acontecido em outras zonas, que nós não demos conta, não é? Portanto, de forma que queríamos crer que as eleições fossem realizadas de uma forma livre e justa, mas do nosso ponto de vista, com estas atitudes, portanto, do próprio partido no poder, essas eleições para nós, para o CID, não foram justas, não é? Pelo menos aqui em São Vicente, porque, de facto, os resultados dizem claramente isso. A indignação da UCIT é que a autoridade policial não assumiu atitudes condizentes às denúncias. Identifiquei locais onde estavam pessoas do MPD a entregarem dinheiro a pessoas dentro dos recintos da Assembleia de Votos. O que é que a polícia me diz? Não, é que o presidente da mesa é o primeiro policial, tem que informar a Polícia Nacional. Mas como é que o presidente da mesa vai informar o Polícia Nacional? O presidente da mesa está dentro da Assembleia de Voto. Não pode observar, não consegue ver o que é que está a passar, portanto, no recinto da Assembleia de Voto. E nem no arredor da Assembleia de Voto. Portanto, isso precisa ser visto. Nós presenciamos muitos ilícitos eleitorais aqui em São Vicente, que não devia estar a acontecer, tendo em conta que as autoridades sabiam claramente o que estava em jogo. Para João Santos Luís, a abstenção foi o grande vencedor destas eleições, com 50,4% dos inscritos nos cadernos eleitorais. Responsabiliza, em parte, a administração do processo. A organização do processo eleitoral, do nosso ponto de vista, deixou a desejar, visto que milhares de cidadãos não conseguiram votar certamente por causa dos seus nomes, portanto, não aparecerem no lugar do costume. Eu, propriamente dito, a CNE me enviou uma mensagem 3 vezes, dizendo onde eu votava. Eu fui lá, fui procurar o meu nome, não encontrei, só encontrei numa outra escola, só para ver. Se calhar, eventualmente, pode ser feito de propósito, porque a CNE é uma instituição que deve pautar pelo profissionalismo e pelo amadurecimento dos procedimentos, por forma que os procedimentos sejam a cada dia mais melhorados. Pelo dito, o presidente da UCIT considera que o resultado das eleições em São Vicente não espelha a vontade da maioria dos mindelenses que, nas 2 últimas eleições,
deixou claro que não quer ser governada pelo Augusto Neves. O MPD deu uma maioria sumativa às cores políticas que vão estar nas bancadas da oposição, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal. Portanto, é a reação do presidente da UCIT aos resultados das eleições autárquicas de domingo. Vamos agora mudar de assunto e falar deste Dia Mundial de Pessoas com Deficiência. A empregabilidade e acessibilidade continuam a ser desafios para pessoas com deficiência em Cabo Verde, afirma o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Promoção e Inclusão das Mulheres com Deficiência. Euridice Andrade chamou a atenção para a importância de incluir as próprias pessoas com deficiência no processo de tomada de decisões que envolvem suas condições de vida. A reportagem com a Edneia Barros. A presidente da APIMUD estima que muitas mulheres com deficiência, apesar de terem formação superior e profissional, estão desempregadas. Euridice Andrade também destaca desafios a nível da acessibilidade, acesso à educação e à saúde. Não tem pessoas com deficiência que têm emprego, então esta acaba frustra. Não tem pessoas licenciadas, não tem pessoas formadas na formação profissional, mas esse que tem um emprego digno. E pessoas com deficiência que criam assistencialismo mais. Porque mora que uma pessoa vive com 6 mil escuros. Uma pessoa, por exemplo, que tem sua família. Mora que vive com 6 mil escuros. No futuro não está criando uma oportunidade de trabalho. Não tem também, por exemplo, na saúde, ainda falta fazer show. Ainda nunca tem, por exemplo, uma marca acessível para mulheres com deficiência. A nível arquitetônico, só está falta fazer show. A nível de materiais didáticos, também. No mês também faz com que informação passa para pessoas. Às vezes, tem uma informação que até passa para tudo ali. Euridice Andrade enfatiza a necessidade urgente de consultar as pessoas com deficiência antes da implementação de políticas e ações que as afetam diretamente, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades atendidas de forma efetiva. Nada sobre nós sem nós. No CRE também participa na qualquer decisão que está tomada para pessoas com deficiência, para não falar nossa opinião. Coisa que nós não necessitamos, coisa que nós não temos. Olha, a hora que está tomando decisão, pessoas que estão tomando decisão, ele que tem deficiência. Em casa está falando, está fazendo errado. Não está chamando uma atenção. Para a hora que está tomando a decisão, sempre não chama instituições que está trazendo pessoas com deficiência. Não tem que estar quebra a barreira de discriminação contra pessoas com deficiência. A presidente da APIMUD reitera que a verdadeira inclusão passa pelo reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência e pela construção de um futuro em que elas possam participar ativamente de todas as esferas da sociedade. Celebra-se hoje Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, este ano sob o lema Ampliando a Liderança de Pessoas com Deficiência para um futuro inclusivo e sustentável. E o presidente da ADVIC, Marciano Monteiro, reconhece que há avanços, mas alerta que há ainda também muita discriminação em Cabo Verde. Não me canso de dizer que nós, enquanto pessoas com deficiência visual, muitas das vezes somos discriminados pelos bancos, por exemplo. Estou a citar apenas exemplo dos bancos, mas há N exemplos, né? Eu, por exemplo, sou o cliente de um banco, né? Eu tenho o dever de cumprir com as minhas obrigações, mas tenho o direito de ter acesso, um acesso pleno, como uma pessoa normal, entre aspas, também pode ter. Não, o que está a faltar é a preparação dos sites, né? Quer dizer, é preciso tornar os sites, conforme o exemplo que eu dei dos bancos, preciso tornar os sites dos bancos mais acessíveis possíveis para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso também aos sites dos bancos para que esses direitos também sejam garantidos. Nas caixas 24 não há acessibilidade, não há nenhum aplicativo ou programa falante que me oriente nas minhas operações. Eu, por acaso, uso a caixa 24 já há muitos anos, mas devido às experiências que eu consegui ganhar. Mas eu, por exemplo, às vezes deparo-me com um problema. Eu vou a uma caixa 24, a caixa está sem dinheiro, por exemplo. É só de colocar o meu cartão e colocar o código do meu cartão
para depois saber que a Caixa não está com o dinheiro. Não há nada que me avise que a Caixa não está com o dinheiro. E numa mensagem difundida hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lembra o Pacto para o Futuro recentemente adotado e inclui o reconhecimento do papel essencial das pessoas com deficiência na definição do futuro das tecnologias digitais e de assistência, como as alimentadas pela inteligência artificial. Uma intervenção especializada, melhor adequada e adaptada às necessidades e exigências das situações que chegam às instituições que lidam com a infância. É neste sentido que 20 técnicos do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente ICA participam a partir de hoje na cidade do Mindelo numa formação para o reforço das competências na assessoria aos tribunais em matéria de proteção das crianças e jovens. A ação, que decorre até a próxima sexta-feira, é promovida pelo Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Reportagem com Patrícia Martins. Psicólogos, assistentes sociais e monitores das ilhas de Santo Antão, Sal, São Nicolau e São Vicente participam desta ação visando, diz a Secretária de Estado da Inclusão Social, que presidiu a abertura, melhorar a capacidade de resposta e intervenções em situações específicas. Intervenção que deve ser especializada, melhor adequada e adaptada consoante é a necessidade e a exigência da situação. Portanto, é nesse sentido que nós temos vindo a desenvolver essas ações de formação. Esta especificamente acontece exatamente porque nós queremos melhorar a capacidade técnica dos psicólogos, dos assistentes sociais na feitura dos relatórios que são elaborados para ajudar os tribunais nos processos de julgamento dos casos de violação sexual, de maus-tratos, outros casos de abuso e exploração de menores. Portanto, o ICA tem esse papel de colaborar com os tribunais e os técnicos têm essa árdua função de estarem sempre a produzir relatórios que são sempre solicitados pelos tribunais. Portanto, é nesse sentido que precisam elaborar documentos, instrumentos com alguma tecnicidade, especialidade, para poderem também produzir informações fidedignas, informações reais, técnicas e precisas. Lídia Lima realça o trabalho que tem sido realizado, bem como outras formações, no intuito de proporcionar melhor ambiente de trabalho aos técnicos do ICA. Já fizemos uma ação para proporcionar melhores condições de bem-estar no ambiente de trabalho favorável aos técnicos do ICA, que precisam também dessa motivação. Para melhorar a capacidade técnica da nossa instituição, temos vindo também a apostar em outras ações, como por exemplo na produção de instrumentos de trabalho que facilitem também a intervenção. Por exemplo, o manual de procedimentos para a gestão dos casos, de atendimento de casos de violência sexual. Produzimos também diretrizes para as instituições que trabalham na área da infância. Para os funcionários, já temos instituído o PCCS, que já está a funcionar, ou seja, estamos a petrechar a nossa instituição a nível dos recursos humanos. Queremos recursos humanos melhor qualificados, preparados para lidarem com a área da infância, sobretudo no contexto atual que nós estamos a viver, que é um contexto exigente, que nos apresenta também com situações diferentes. Temos vindo a implementar vários instrumentos, o plano de abuso sexual contra as crianças, também um plano estratégico de comunicação. Por outro lado, temos vindo a reforçar a intervenção dos nossos técnicos nas comunidades. Depois de Barlavento, na próxima semana será a vez dos técnicos do ICA de Sotavento receberem esta formação sobre o reforço das competências na assessoria aos tribunais em matéria de proteção das crianças e adolescentes. 13h14 em Cabo Verde. Este é o seu Jornal da Tarde. Vamos novamente falar também da política, reações que vão sempre chegando às eleições autárquicas de domingo. O presidente da Assembleia Nacional alerta que os partidos políticos devem analisar com objetividade e frieza a participação política em Cabo Verde diante da elevada taxa de abstenção verificada no pleito de domingo. Austelino Correia faz uma avaliação positiva do trabalho da Comissão Nacional de Eleições nestas eleições autárquicas e considera que a democracia cabo-verdiana saiu reforçada. O presidente do Parlamento cabo-verdiano apela a todos no sentido de respeitarem os resultados das eleições. Reportagem agora com José António dos Reis.
Austelino Correia começa por felicitar os cabo-verdianos pela forma ordeira como o processo decorreu e considera que a democracia saiu reforçada. É evidentemente que aconteçam pequenos constrangimentos aqui e acolá, mas esses constrangimentos não prejudicam, não põem em causa a democracia cabo-verdiana. A democracia cabo-verdiana saiu mais reforçada e isto nos anima imensamente. Ganharam aqueles que o povo escolheu, estamos em democracia. A soberania popular é que fala mais alto. O povo é soberano. Eu pedi a todos que respeitássemos os resultados saídos das eleições, porque o povo é que determinou as eleições, a escolha de novos dirigentes para os respectivos municípios. O presidente da Assembleia Nacional diz que a Comissão Nacional de Eleições fez um excelente trabalho. Há que reconhecer esse trabalho da Comissão Nacional de Eleições. Não é por causa de um pequeno caso aqui ou ali que se possa avaliar de negativo o trabalho das comissões. Fez um excelente trabalho. A Comissão Nacional de Eleições, a Polícia Nacional, a comunicação social, a forma como a comunicação social de facto soube cobrir as eleições, dando as informações a todos os cabo-verdianos, desde o início das campanhas eleitorais até o dia das eleições. Portanto, nós não podemos atribuir culpa a nenhuma dessas instituições. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Portanto, é trabalhar, o futuro continua. No entanto, o presidente da Assembleia Nacional alerta para uma análise profunda e objetiva sobre as causas da taxa de abstenção, que nestas eleições autárquicas é superior a 50%. Eu não creio que os 50% e tal seja de facto eleitores que não foram votar. Não foram votar porque estão fora do país, continuam nos cadernos eleitorais. Alguns que faleceram estão nos cadernos eleitorais. Há essa parte da abstenção técnica. Agora vamos ver, de facto, a abstenção real. Aqueles que não foram às urnas, eu acho que devem ir. E é um sinal também que dão aos partidos políticos para nós analisarmos com objetividade a participação política aqui em Cabo Verde e, sobretudo, a questão que tem a ver com a maneira como nós governamos. Governamos os municípios, governamos o país. Portanto, a nossa ação enquanto políticos, se essas ações vão de encontro às aspirações dos cidadãos cabo-verdianos. Austelino Correia, presidente da Assembleia Nacional, considera que o país saiu a ganhar e reforçado em termos de democracia e que Cabo Verde continua a ser uma referência da democracia. E agora vamos falar deste Dia Nacional da Morna. No Sal, o Dia Nacional da Morna é celebrado esta tarde com uma serenata na cidade de Santa Maria. A organização recorda Manuel de Novas, apelando no sentido de não se deixar morrer a cultura musical de Cabo Verde, como nos conta o Moisés Évora. A iniciativa partiu de Sandro Pimentel, ele que é instrumentista e intérprete. O artista dá os parabéns a toda a comunidade musical e sublinha que, como manda a tradição, será realizada uma serenata na cidade de Santa Maria. O início está marcado para as 16 horas, com partida da Rua da Morna e frente ao Mercado Municipal. Nota bem, está tocando a minha Rua de Santa Maria até Pontão, para não é Porto Sol, da Cantonos Morna, de forma a comemorar e manter viva a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa identidade, sabendo que também nota a manifestação de toda forma de géneros, de outrem, nota a perder alguma conexão nós mesmos. Então a frase de Ezon, que escolher Cabo Sexto chamou folclore de nossa terra, que é o objetivo de trazer comunidade para não comemorar e tem sempre em mente quem nós é e se que for nós a fazer para nós, ninguém também fazer para nós. É morna, é uma forma de manifestar em nossa alma, em nossa arte, não te respira. É a nossa música rainha. Então nunca poder fazer menos disso, a não ser honrá-lo, respeitá-lo e mantê-lo vivo entre nós, porque morna é nosso e nós é morna. Sandro Pimentel explica também o porquê da escolha de tal horário. Escolhi esse horário ali porque o pessoal tem trabalhos mais tarde, a partir de 7 horas. Então não está coincidir sempre Porto Sol, que é uma hora ali para permitir o pessoal participar. Porque nós instrumentistas que poder faltar, né? Não tem esquerdinha, que ano passado, na primeira edição, quando na segunda edição, ele está comandando repertório, que violão na peito, na tanamias na cavaquinho, também mais pessoal de cavaquinho, aproveita para convidar mais gente também, para não morrer tradição. Todos os artistas estão convidados
para esse momento sublime da morna. A Ilha da Boa Vista contará com vários projetos ligados à cultura, garantia deixada pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, que está de visita à Ilha das Dunas. O governante visitou o Museu de Arqueologia, a Igreja do Rabil e algumas escolas do programa Bolsa de Acesso à Cultura. Hernani Rocha. Esta é a primeira visita de Augusto Veiga enquanto ministro e enquadra-se nas comemorações do Dia Nacional da Morna. O governante aproveitou para visitar a Igreja do Rabil, infraestrutura que, segundo Augusto Veiga, em breve será contemplado com obras de remodelação. Ainda, no primeiro dia de visita, o Ministro da Cultura reuniu-se com representantes de associações culturais locais que beneficiaram da Bolsa de Acesso à Cultura, um programa que visa apoiar iniciativas artísticas e fortalecer o acesso à cultura nas comunidades. E nós aproveitamos com essa deslocação também de fazer uma visita às escolas que estão integradas dentro da Bolsa de Acesso à Cultura, que acabamos de ver um exemplo maravilhoso com estas crianças aqui, mas também aproveitamos para fazer a visita também à Igreja de Rabil, que já foi adjudicada as obras que vão começar ainda este mês de dezembro, mas ao mesmo tempo também visitar e conhecer o Museu da Arqueologia aqui da Boa Vista. O ministro diz que há vários projetos em carteira para a Ilha da Boa Vista e que conta com a parceria da entidade local para materializá-los. Há vários projetos em carteira, mas nós vamos levantar o véu depois de reunir com os mesmos, porque nós acreditamos em reunir com o setor e entender com cada ilha, com o setor, o que é que pretendem a partir daí para nós trabalharmos juntos. Mas há vários projetos que nós queremos trabalhar com a ilha e também já entramos em contacto com a Câmara Municipal, que terá que ser também a nossa parceira aqui na ilha, e há muitos projetos que nós vamos poder desenvolver durante o próximo ano aqui na Ilha da Boa Vista. Durante uma demonstração de uma das escolas beneficiárias da Bolsa de Acesso à Cultura, Augusto Veiga prometeu dar continuidade ao apoio, diz mesmo que vai aumentar o montante. Encorajou ainda os promotores e as crianças a continuar a desenvolver o trabalho que considerou de maravilhoso. 13h23, Jornal da Tarde, RCV. Os presidentes e altos dignatários das instituições superiores de controlo e tribunais de conta de todos os PALOP, Brasil e Portugal, foram recebidos pelo presidente da Assembleia Nacional na Praia. A Organização das Instituições Superiores de Controlo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, diz o secretário-geral, está empenhada em trabalhar para combater a desigualdade de género, observando as especificidades de cada país. O José António dos Reis nos traz mais detalhes. A visita ao chefe da Casa Parlamentar acontece no âmbito do Seminário Internacional de Lançamento da Auditoria Coordenada sobre a Violência Baseada no Género nos PALOP e Timor-Leste, que decorre de hoje até sexta-feira. O secretário-geral da Organização das Instituições Superiores de Controlo da CPLP, Benjamin Zilmer, reconhece que a VBG é um problema grave e que exige medidas práticas para dar resposta ao problema. Claro, levando em conta a autonomia, a competência de cada um dos estados. Nós estamos em treinamento, as nossas equipes estão treinando para que possam, em 5 fases, poder, em 2026, apresentar os resultados. Os resultados são apresentados por todos os países, mas há uma visão coordenada. A ideia é ter um raio-x geral e uma recomendação de medidas gerais que possam ser adotadas em todos esses países. Nós estamos muito esperançosos que poderemos contribuir com a diminuição desse problema em todos os países lusófonos. O secretário-geral da Organização das Instituições Superiores de Controlo da CPLP considera que o desafio neste momento passa por diminuir a situação da desigualdade de género em todo o espaço da CPLP. Mas acho que há um espaço, uma interseção que possibilita a atuação dos tribunais de contas e das instituições superiores de controle para permitir, respeitando-se as idiosincrasias, as especificidades de cada país, melhorar a situação dentro do possível no que tange à desigualdade de gênero. No final do encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Benjamin Zilmer, diz que as metas vão ser estabelecidas durante a etapa de planeamento que deverá acontecer em abril em Moçambique.
Reta final deste Jornal das 13, aqui na sua rádio de Cabo Verde, dizer que o Parlamento francês vai debater e votar amanhã as moções de censura apresentadas pela esquerda e também pela extrema-direita contra o governo do primeiro-ministro Michel Barnier, disseram hoje fontes parlamentares. A moção de censura apresentada pela Aliança de Esquerda Nova Frente Popular deverá ser aprovada, uma vez que a União Nacional de Extrema-Direita também teve uma iniciativa idêntica, segundo a agência francesa AFP. As moções surgem depois do primeiro-ministro de centro-direita e antigo comissário europeu ter apelado ontem ao governo, que está há 3 meses no poder, para que assumisse a responsabilidade pelo projeto de orçamento da Segurança Social. Mais de 48 mil pessoas encontram-se deslocadas de províncias sírias de Alip e também Alepo, na sequência dos combates que começaram na semana passada, disse hoje o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU para o noroeste da Síria. Os combatentes dos grupos radicais islâmicos tomaram posições em várias zonas da cidade de Alepo desde a passada quarta-feira, obrigando a recuar os militares governamentais sírios que contavam com o apoio de forças da Rússia. A população civil tenta abandonar a zona, sendo que ontem mais de 2.000 pessoas, principalmente mulheres e crianças, procuraram refúgios em 12 centros de acolhimento. As Nações Unidas e outras organizações que prestam ajuda humanitária estão a fornecer alimentos e agasalhos, mas a segurança continua a ser preocupante, como diz a ONU. De acordo com o relatório da ONU, na mesma zona, 162 pessoas ficaram feridas, entre as quais 66 crianças e 36 mulheres. Entre domingo e ontem, a segunda-feira, os ataques afetaram 4 instalações de saúde, também escolas, campos de deslocados internos e uma estação de distribuição de água. A ONU diz que esta situação é extremamente grave e que a população deve ser devidamente protegida. 13h27. Recordemos os títulos. Continuamos a ter o rescaldo e também aqui as reações às eleições autárquicas de domingo. O CID diz estar indignada pela voz do seu presidente com as autoridades cabo-verdianas que, segundo João Santos Luís, não assumiram atitudes condizentes às denúncias de ilícitos eleitorais. O presidente da Assembleia Nacional, Austino Correia, alerta que os partidos políticos devem analisar com objetividade e frieza a participação política em Cabo Verde diante da elevada taxa de abstenção verificada nas eleições de domingo. Empregabilidade e acessibilidade continuam a ser grandes desafios para pessoas com deficiência, é o que dizem responsáveis de organismos da sociedade civil que lidam com a temática neste Dia Mundial de Pessoas com Deficiência. Hoje também é Dia Nacional da Morna, data não passa despercebida, com diversas atividades em vários pontos de Cabo Verde e não só. No Sal, por exemplo, este dia é celebrado com uma serenata em Santa Maria logo mais. O Parlamento francês vai debater amanhã moções de censura. São 2 moções contra o governo e apresentadas pela esquerda e a extrema-direita. Boa tarde, fique bem. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.